Boa noite, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Aí, agora estamos centralizados. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Acho que esse é o nosso 69º encontro, se não me engano. 69º ou já estamos no 70º já. E para quem não conhece aqui os nossos encontros de Devaneios do Café, nós fazemos eles semanalmente às 7 horas ou 7h15 da noite, por volta das 7h15 da noite, aqui no Espaço Marco do Vale, em Campinas, presencialmente, e também ao vivo, tanto no Instagram do Freud Estupefato, quanto no YouTube do SEI de Campinas. Então, estamos ao vivo em duas plataformas. Boa noite para a professora... Peraí, tem alguém dando boa noite aqui. Acho que é a professora Dani Silveira. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E aqui a gente está aqui em Campinas, presencialmente. Quem quiser conhecer o Espaço Marco do Vale, quem quiser conhecer o Café Dialógico, inclusive eu postei, geralmente eu sempre posto antes das lives, algumas novidades que acontecem aqui no SEI e tudo mais, quando elas estão acontecendo ou elas vão acontecer. Que é o caso desta semana, aqui no dia 26 de abril, no sábado, às 4 da tarde, haverá uma nova exposição aqui no Espaço Marco do Vale, uma exposição bastante interativa, inclusive com painéis, para quem gosta de cinema. Eu deixei no story da página também o cartaz, o logo da exposição que terá aqui no sábado às 16 horas. Claro que nós estamos falando isso, né, para quem estiver vendo a live gravada, nós estamos falando isso no dia 23, né, dia 23, se não me engano, de abril de 2025. Então, no dia 26 de abril, terá essa nova exposição aqui acontecendo. Quem não conhece o SEI de Campinas, o Espaço Marco do Vale, fica na rua Doutor Quirino, 1856, aqui no centro, próximo, para quem conhece aqui, a Milord Taverna, ou eu sempre sei, eu acho que é o Senac, né? É o Senac, agora eu já estou familiarizado. É o Senac que tem aqui próximo também. E também, para quem quiser um referencial maior, estamos próximos da Prefeitura de Campinas. É uma rua bem próxima da Prefeitura de Campinas e também da Basílica do Carmo. Então, este é um lugar aqui bastante acessível, bastante fácil de se localizar. Inclusive tem estacionamento próprio, quem quiser visitar aqui, é um lugar de fácil acesso. E bom, também lembrando, para quem está participando aqui conosco sempre, a nossa parceria com a Editora Vozes. A Editora Vozes, que aqui no mês de abril, e inclusive tem um cupom de desconto em todas as publicações que estou fazendo do Freud Estupefato, um cupom de desconto para essas novidades da Livraria Vozes, que vocês conseguem adquirir esse desconto diretamente do site da Livraria Vozes. Um dos lançamentos interessantes é mais uma versão que tem vários desses livros aqui. Agora lançou um novo, que é sobre os mitos astecas, um guia para suas histórias e lendas, da Camila Townsend. Este livro aqui, já foi lançado pela Editora Vozes, os contos japoneses, os contos nórdicos, deixa eu ver mais, eu acho que os gregos já foram, os japoneses já falei, né? Acho que os chineses também já foram, os hindus não tenho certeza, mas acho que também já. Então, este é mais um desta coleção que a Vozes está trazendo. É um compilado de mitos, inclusive, como a gente já tem conversado aqui, os mitos, eles nos trazem uma linguagem psicológica, uma linguagem cuja qual a gente vai tendo acesso à anima mundi. Inclusive, esse livro é bem interessante, porque ele agrupa e reúne fotos aqui, tá vendo? Há fotos aqui de esculturas, de máscaras, de artefatos tradicionais e culturais, além de uma amostra da geografia aqui, da onde estão localizados aqui a mãe destes mitos.
Então é um livro bastante interessante, é um livro bastante imagético. Aqui também tem alguns desenhos, feitos pelos astecas. Esse é bem interessante, este livro aqui. Eu recomendo para quem quiser conhecer mais a cultura asteca através de seus mitos e através de seus costumes. Boa noite para Tatiana Morel, que está chegando aqui conosco também. Olá, Tatiana. A Tatiana está sempre conosco. Seja muito bem-vinda, Tatiana. E bom, pessoal, feitas as devidas apresentações, iniciamos na semana passada uma introdução a um pequeno grupo de estudos, vamos colocar assim, a gente vai transformar um pouco agora as nossas lives num estudo, mas é para ser um estudo interativo. A intenção de estarmos aqui é de ter uma troca, ter uma interatividade, ter ali uma fluência de ideias sobre esta obra aqui que foi relançada pela editora Autêntica, do Infamiliar, neste artigo do Freud, o Infamiliar, das Unheimliche, que completou 100 anos em que data aqui agora, não sei, 2000 e alguma coisa, quer ver? Onde que está que completou 100 anos? Eu esqueço de ver. Eu não sei quando agora, tá, pessoal? Mas aqui é uma edição comemorativa das obras incompletas de Sigmund Freud. Ou seja, é um ensaio. Nós estamos lendo aqui um ensaio, como tantos outros. Nós já lemos sobre a transitoriedade e tudo mais. Então, este é um deles. E, bom, é um ensaio interessante. Hoje, talvez a gente não vá avançar muito na obra. Inclusive, dentro deste livro da editora Autêntica, tem aqui um conto que o próprio Freud ele utiliza para fazer a sua análise e trazer a sua ideia, a sua concepção sobre esta temática do estranho, do infamiliar. Então, a gente pode, se for de interesse aí do pessoal que participa mais das lives ao vivo, da gente estar aí lendo este conto do Homem de Areia de E.T.A. Hoffmann. E.T.A. que são essas siglas aqui que eu não sei exatamente o nome do autor, mas é do Hoffmann, ou da Hoffmann. Mas, se houver interesse, vocês comentem aí, tá, pessoal? Mas a gente vai seguindo aqui principal. Agora eu já vi aqui, eu estava na minha cara, eu não vi. Foi em 2019 a edição comemorativa. Interessante, né? Foi em 2019 e estamos tratando de uma obra que comemorou 100 anos pré-pandemia. 2019, para quem não se lembra, foi para nós aqui no Brasil o ano pré-pandemia. Olha que interessante, um livro que está falando sobre o infamiliar. Então, olha como algumas coisas são sincrônicas aqui, né? E a gente vai então hoje talvez não avançar tanto no artigo do Freud, mas eu vou pegar alguns pontos que não me fogem ao interesse e à importância deles serem tratados aqui para a gente falar sobre essa ideia do infamiliar. Deixa eu ver, a Joana teve um comentário aqui. Seria ótimo que lesse o conto. Podemos ler, talvez não essa live não. Mas deixa eu só ver o tamanho do conto, porque eu acho que ele é grande. Ele é grande, deixa eu ver, quer ver? O Homem de Areia, de 1815. A gente pode ler o conto aqui, eu vou ter que ver como é que a gente vai ler esse conto. É Clare Nathaniel. Ele é grande. Aqui na verdade tem alguns comentários depois do conto. Eu vou ter que pensar, porque se eu ler o conto inteiro acho que vai dar uma live inteira só de leitura de conto aqui. Aí a gente vai pensar depois na próxima live, tá, pessoal?
mas é um conto bastante interessante. Não sei se vai ter interesse de ler o conto inteiro. Eu não sei se tem interesse, mas a gente pode, sei lá, fazer até tem uma leitura interpretativa, a gente pode tentar fazer aqui, no sentido de um interpretar, no sentido teatral mesmo, de entrar nos personagens. É uma alternativa para a gente ler este conto aqui. Eu não sei se eu sou muito bom nisso, mas a gente pode tentar. Então, aqui inclusive tem um desenho aqui, ó, a ilustração de E.T.A. Hoffmann, Der Sandman. O Homem de Der Sandman, olha só que interessante, tem a ilustração aqui no livro, ó, do conto. Então, vamos pensar, fiquem aí pelo menos para a gente ir maturando a ideia. Vamos deixar maturando a ideia, que aí a gente vai refletindo como é que a gente vai seguir com o nosso artigo. Porque é um artigo do Freud curtinho até, porque esse livro é bilíngue. É um artigo que tem bastante coisa que ele vai usufruindo-se, né? Ele vai colhendo desse conto. Mas, antes da gente entrar no nosso tema, é bem importante lembrar algumas coisas. Primeiro, a intenção de estudarmos o Freud aqui, como eu havia dito na live anterior, cuja qual nós começamos esse tema, não é de reiterar, de reforçar, de afirmar ou negar uma ideia, uma concepção conceitual que o Freud ele vai trazendo a respeito disso dentro do artigo. Também não é a nossa intenção ser freudiano, ficar discutindo ali, sei lá, cena primária, complexo de Édipo e por aí vai. A intenção maior daqui dos nossos encontros é um rever sobre esta obra freudiana para ver o que nós podemos aprender de novidade, diferente, de interessante e principalmente de psicológico através do que o Freud está escrevendo. Então, talvez tentar deixar um pouco de lado a ideia e a concepção de um Freud mais científico, porque ele tem esse interesse aqui, tanto é que ele faz uma pesquisa bastante extensa de linguagem, ele vai buscar dicionário e tudo mais. E é uma pesquisa interessante, é uma pesquisa bastante exaustiva, até no sentido de se preocupar em abarcar como diversas culturas entendem esta interrogação, vamos colocar assim, esta preocupação chamada o desconhecido, o estranho, o infamiliar. Mas o que nos interessa mais aqui é a concepção psicológica. O que o Freud, de 1919, pode estar nos ensinando de novidade em 2025. Porque senão a gente fica com ele em 2019, a gente continua vendo as coisas como se via em 1919. E o que é interessante para que isso ocorra, nós também temos que nos aprofundar a respeito dos pontos em que o Freud ele pega ali a cerne da coisa. Ele entende ali a sua concepção de tem alguma coisa importante dentro disso para nos falarmos psicologicamente. E uma das coisas que nós comentamos é exatamente talvez a origem da palavra unfamiliar. Por quê? Unheimlich, esse Heimlich, ele se direciona ao que é familiar. O próprio Freud vai falar sobre isso. E olha que interessante, o que nos é familiar? Vamos nos adentrar aí, vamos aprofundar um pouco nessa ideia que a gente vai conseguindo conversar melhor durante os nossos próximos encontros. O familiar remete a características como a casa, o íntimo, o conhecido, o que me é delimitado também. Então, a partir desses fatores, na verdade, dessas características, nós estamos dentro de uma concepção de conhecer alguma coisa. A partir do momento em que eu estou íntimo de algo, eu estou
em relação com este algo, eu conheço esse algo. Eu não estou alheio a ele, eu não estou ingênuo a ele. Estar em casa nesse sentido, ou estar no lar, é estar habitando, é uma forma de habitar, ou seja, é quase que um coabitar também, porque está habitando junto. São duas ou mais coisas juntas, acontecendo no mesmo lugar. Mas temos esta preposição dentro da palavra que torna as coisas mais interessantes e complicadas, que é o unheimlich, né? O não conhecido, desconhecido, não familiar, sei lá, a gente poderia traduzir também dessa forma, o não familiar. Então, o infamiliar é o que é estranho e ao mesmo tempo ele é assustador, ele é aterrorizante. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo quais são as diferenças, porque assim a gente não pode cair na questão binária. O que não me é... O infamiliar é o que não me é familiar. Não, a gente tem que ver qual que é a característica. Então, quais são as características que compõem? Mas senão a gente vai ficar falando o que é noite, é o contrário de dia. Não é nessa a nossa intenção. Então, a gente está vendo que o infamiliar é aquilo que nos é estranho, aquilo que nos é assustador, aquilo que nos é aterrorizante. Aquilo que causa horror, não só causa, mas ele é a cerne também de um monstro, vamos colocar assim. Essa palavra é uma palavra interessante, a gente pode ir conversando com ela ao longo da nossa jornada. O monstro, porque ela tem alguma coisa ali de mostrar alguma coisa. Mostrar vem desta raiz latina. Pelo que eu tenho anotado aqui, nós paramos dentro aqui dessa edição que eu tenho da Editora Autêntica, na página 33. Eu não sei exatamente se eu li alguma coisa da página 33 ou não, mas eu vou reler, pois eu tenho aqui algumas anotações de punho próprio feitas aqui sobre estes dois últimos parágrafos. Então, eu vou ler alguns grifos que eu tenho aqui nesse primeiro parágrafo e os dois últimos eu vou ler os inteiros, para a gente ir discutindo. Então, só lembrando que a intenção daqui é a gente ter uma troca, tá, pessoal? Então, eu vou ler aqui alguns grifos meus. O Freud ele diz aqui o seguinte, que o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, como a gente acabou de dizer agora, que remete ao velho conhecido há muito íntimo. Como é possível, sob quais condições, o que é íntimo se tornar infamiliar? Olha que interessante isso. Ele está falando, inclusive, de uma característica de metamorfose. É algo, ele está colocando assim, o infamiliar é algo também, não só, mas é algo que de alguma maneira ele me foi íntimo, ele é íntimo, mas há alguma característica ou algumas características que estão deformando ou que deforma esta noção de intimidade. Começa-se então a entrar no estranhamento. Estamos o quê? Pensando nessa ideia, estamos fora de casa. Então a gente pode começar a pegar nesse primeiro sentido. A alma, porque é isso que o Freud também busca como psicólogo, mesmo ele não colocando essa palavra, mas é a psique, vamos também colocar nesse sentido. A alma que está fora de casa está aterrorizada. Essa é uma ideia que o Freud ele captou bem em relação a isso. Então a gente vai falar um pouco mais sobre. Deixa eu ver aqui a Tatiana. O familiar e o infamiliar acabam se tocando. Sim. Até porque
a gente está falando de concepções de lar e estrangeiro. É como se estivesse de alguma forma falando sobre Hestia e Hermes, de alguma maneira, que são dois que se comunicam, só que eles não são um casal. Inclusive a Hestia, ela é uma deusa virgem, ou seja, o lar é um espaço fechado. O lar é uma concepção fechada, é íntimo, enquanto o estrangeiro é uma coisa mais aberta, é uma coisa que está mais fora de casa também. Não era exatamente isso, mas é por esse lado aí. Kathleen, é muito bonito o Freud, né, Kathleen? Realmente, eu também fico admirado, que é lindo mesmo ver essas ideias acontecendo na nossa frente, elas saltam ao nosso olho. E o que é interessante aqui, vamos continuar, pessoal, porque aqui tem uma ideia que eu anotei que depois eu não queria perder, mas para isso a gente tem que ler alguns trechos que eu selecionei. E podem ir comentando, tá? Eu vou ler nos comentários de vocês após aí pegar algumas ideias. Aqui o Freud, como ele colocou, né, como é possível, sob quais condições, o que é íntimo se tornar infamiliar, aterrorizante. É algo a ser demonstrado na sequência. Então ele vai desenvolver essa ideia. Observo ainda que essa investigação, na realidade, tomou um caminho além daquele de uma coleção de casos particulares e, posteriormente, encontrou a confirmação por meio do testemunho do uso da linguagem. Mas nesta exposição tomarei o caminho contrário. Olha que interessante aqui, ele vai fazer uma exposição outra aqui. Vamos ver qual que é o caminho que o Freud vai tomar. Só um parênteses aqui, a Joana comentando. Lembrei de Rubem Alves, ele disse que nunca retornamos ao mesmo lugar duas vezes. Ele pegou do Heráclito, né? O Rubem Alves, ele bebeu de alguma fonte de Heráclito, ele bebeu. Porque nós mudamos e o lugar, mesmo que igual, nos encontra com olhos diferentes. Sim, a partir do momento em que saímos, ou melhor, que não percebemos que estamos em casa, alguma coisa mudou. Alguma coisa está fora do seu lugar habitual. E novamente, a alma que está fora de casa, ela está estrangeira, alheia. Ela apresenta-se dessa forma. Por isso é importante a ideia ali que os próprios gregos tinham também, do acolhimento ao estrangeiro. Porque se eu não acolher esse estrangeiro, eu estou deixando de acolher talvez algo que me é familiar, eu desconheço. Ou seja, eu me ferro. Eu estou me colocando em risco ao não acolher alguma coisa que eu não conheço. Não estou colocando em risco a outra pessoa. Estou me colocando em risco, porque eu não sei quem ela é, o que ela pode fazer, como ela deve pensar, agir, se emocionar e por aí vai. Então até tinha algumas regras de xenia, que eu acho que é Apolodoro que escreveu, que ele comentava sobre as posições de visita e de anfitrião, de receber o estrangeiro e de como o estrangeiro se colocava dentro na casa do anfitrião. E uma das coisas interessantes dessas regras de Apolodoro é de que o estrangeiro, ao ser bem acolhido, ele também dá ao anfitrião a abertura para que quando ele precisar estar fora de casa, ele possa ser recebido na casa desse estrangeiro. Então olha a metáfora que está em jogo aí. Olha que metáfora interessante. Ao eu acolher o estrangeiro, o estranho, ao eu recebê-lo, ao eu deixá-lo com que ele fale dentro dos seus próprios termos, ele vai me acolher uma hora ou outra, quando eu for estrangeiro. Olha que baita de uma metáfora essa. Isso vale aqui para o que a gente está falando. Então vamos entender um pouco mais sobre isso aí. Eu só estou apimentando um pouco aqui a nossa discussão.
que eu falo, o Freud, ele é um psicólogo. Ele, antes de tudo, ele se interessa psicologicamente. Essa é uma das obras dele, das obras incompletas mais conhecidas, uma das mais conhecidas, porque ele tem ideias muito boas, muito boas. E aqui ele fala aqui no penúltimo parágrafo da página 33 o seguinte: a palavra alemã unheimlich, infamiliar, é claramente o oposto de heimlich, familiar, como a gente conversou agora no início da live, que remete ao doméstico, ao íntimo, e nos aproximamos da conclusão de que algo seria assustador porque não seria conhecido e familiar. Ou seja, quando algo está fora de casa, ele se torna estranho. Há, inclusive, se a gente for pegar parábolas, uma das mais conhecidas e interessantíssimas psicologicamente falando é a do filho pródigo. Porque ele sai de casa e, ao sair de casa, ele se torna um estrangeiro e ele entende que, ao retornar para esta mesma casa, a casa já não é mais dele. Ele entende que a casa sempre foi do pai, que ele é um estrangeiro, que a casa dele não é aquela. Aquela casa ali é uma outra coisa, não é mais a casa dele. Olha que interessantíssimo isso. Vamos continuar. Mas, naturalmente, nem tudo que é novo e que não é familiar é assustador. A relação não é reversível. Pode-se apenas dizer que o que é inovador torna-se facilmente assustador e infamiliar. Nem tudo o que é novidade é assustador. Ao novo e ao não familiar se deve, de início, acrescentar algo para torná-lo infamiliar. Em suma, Jentsch, esse Jentsch deve ser um autor alemão aqui, eu não sei o autor, eu não sei, não conheço. É algum pesquisador, se não me engano, não sei nem se é alemão, deve ser até inglês, se for. Reiterou essa relação do termo com a novidade, o não familiar. Ele encontra na incerteza intelectual a condição essencial para que o sentimento do infamiliar se mostre. O infamiliar seria propriamente algo do qual sempre, por assim se dizer, nada sabe. Olha que interessante. Então, nesse sentido, o infamiliar ele está em contato direto com aquilo que a gente chama de inconsciente. O infamiliar, então, vamos desenvolver um pouco melhor essa ideia. Vamos desenvolver, não sei, mas vamos apreciar um pouco melhor essa ideia. Se o infamiliar, ele remete sempre, como Freud está colocando, a um desconhecido, é a característica dele. O que é então, se a gente for pegar dentro da concepção de qualquer que seja a psicanálise, o que é o inconsciente? O inconsciente, se a gente pode pegar na questão freudiana, junguiana e tudo mais e tal, mas lá tem memórias, tem sonhos, tem devaneios, tem, atos falhos, tem mitologemas, tem arquétipos, aí se for para o Jung e tal, mas estou tentando não trazer muito Jung para cá hoje. Mas o que isso tudo está nos referenciando? Que o inconsciente, de alguma forma ou de outra, se expressa, se manifesta através de imagens, através de fantasia. Porém, nós não estamos falando de imagens como sendo um artifício ocular, uma limitação a esta imagem, por exemplo, uma figura colocada numa parede.
Estamos colocando a característica de imagem como aquilo que salta, que cria, que tem ali corpo, tem cheiro, tem tato e também ao mesmo tempo é um fundador de criação de imaginação. É o imaginal. O imaginal é o quê? É aquilo que eu não decidi. Imagine um cachorrinho. Não, isso é simplesmente você pegar ali, você está direcionando uma imagem para ser colocada ali. Mas o que é o imaginal nesse sentido? É uma atividade autônoma da psique de criar imagens próprias. O que isso quer dizer? Que todas as coisas estão no mundo, estão nos ensinando sobre elas mesmas. Elas não são uma parte minha, elas não são apenas uma continuidade minha e por aí vai. Elas têm características próprias. Elas se mexem, não se mexem, obedecem, escutam, não escutam, de maneira própria, entendem, se relacionam, se emocionam de maneiras próprias. Eu não decido como elas vão se apresentar, se organizar, elas são por conta própria. Então, essa é uma característica que o Freud também ele vai colocar um pouquinho mais adiante, desse autômato, da autonomia e ao mesmo tempo de uma atividade que não faz parte do habitual da consciência, não faz parte desse lugar. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui na minha leitura. Aqui, o infamiliar seria propriamente algo do qual nada se sabe. Quanto mais uma pessoa se orienta por aquilo que se encontra à sua volta, menos é atingida pela impressão de infamiliaridade quanto às coisas ou os acontecimentos. Olha o que o Freud está dizendo aqui. O Freud está dizendo que, ao tentarmos então pegar e reduzir, ou até mesmo, como ele mesmo coloca, se defender do infamiliar, apregoando aspectos conhecidos, ele não é que ele deixa de ser infamiliar, mas eu deixo de estar em contato com a maneira dele se expressar que me é infamiliar. O infamiliar continua ali, ele se apresentou, mas ele não está mais fazendo efeito na consciência. Eu tirei o estrangeiro da relação íntima que ele estava me propondo. E aí eu vou fazer primeiro uma leitura, já vi que tem comentários aqui, mas eu escrevi uma coisa aqui que eu não queria perdê-la. Então, aqui eu escrevi, o infamiliar trata-se então de aspectos que habitam em mim, que eu os desconheço, ou os desconhecia. E se não me relaciono com estes aspectos, se não estou curioso, se eu não tenho interesse dentro desses aspectos infamiliares, continuo então um estrangeiro para mim mesmo. Torna-se terrível, vai se escalonando, vai se nivelando em outras partes, torna-se terrível habitar em mim. Então, o que o Freud está dizendo de uma certa maneira é: todos nós temos núcleos, partículas, lugares, melhor dizendo lugares, em nós que nos são alheios, que nos são estranhos, que nos são infamiliares. E a partir do momento em que eu trato estes lugares infamiliares de uma maneira a qual eu meio que faço uma separação binária, o que eu quero de você eu não deixo aparecer aqui, eu coloco para fora, o que eu meio que gostei de você eu deixo para dentro, o que acaba acontecendo é toda a complexidade
da fantasia fica reduzida a aspectos que interessam apenas ao cotidiano e à vida comum, mas não à alma. A alma continua sem casa. A alma continua sem lar. Eu não sei como é que vocês entendem ou como vocês estão escutando isso, se é estranho. Mas a gente faz isso conosco o tempo todo. A partir do momento que tem alguma coisa estranha em nós, a primeira coisa que vem é de tentar compreender. Ou melhor, de tentar entender, de tentar explicar, de tentar resolver, não de compreender. Compreender talvez seja uma das últimas. Mas é de tentar resolver. Quando a gente tem um problema, a gente quer a primeira coisa resolver. E não compreender o que aquilo está tentando trazer para nós. Então, é um ponto complicado, porque o que vem na clínica é exatamente essa posição de eu estou mal, eu não sei porquê, mas resolve aí. Me ajuda a resolver aí que você é formado, não sei no que e tal. Então você vai ter mais conhecimento do que eu e vai tirar o encosto do meu caminho. A gente sabe, o próprio Freud entendeu isso também, que isso é enxugar gelo. Isso é uma atividade de enxugar gelo, não vai dar em nada. Pode ser momentaneamente, tal, ok, bacana, resolveu, mas não vai dar em nada. Vai passar 2 semanas, vai voltar para o mesmo lugar. E eu estou sendo bem... como é que fala aquela palavra? Eu estou sendo bem generoso de dar 2 semanas, tá? Geralmente é bem menos. Alguns comentários aqui. Comentário da Joana. Podemos pensar, acho, hoje sobre a IA, né? Deixa eu ver o que você está pensando aqui sobre a IA, Joana. Que nos coloca em contato com experiências que parecem reais, mas carregam esse peso do infamiliar. Comenta um pouquinho mais, Joana, o que você pensou sobre a IA, porque o que eu estou entendendo seria então essas imagens que, sei lá, você manda um comando para a IA e ela vai fazer uma imagem, né, juntando uma coisa com outra, que até então não tinha sido, sei lá, juntada, mas ela vai pegar só elementos conhecidos e apresentar eles de uma forma nova, aí no caso, seria mais ou menos isso. Nesse sentido, a IA também, né, acho que é também um outro ponto. A IA nos é estranha hoje, se a gente for pensar em relação a inteligência artificial, ela toma um lugar de facilitação. Ela foi inventada como qualquer ferramenta. Minutinho. Então, como qualquer ferramenta, a IA ela foi inventada para facilitar alguma coisa. Ninguém inventa uma ferramenta para dificultar o seu próprio trabalho. É meio burro fazer isso. Então a IA é uma ferramenta. Como uma ferramenta, e que é uma ferramenta que ela não está só no nível de uma extensão de um corpo, mas ela agora está de uma extensão de um pensamento. Então, sei lá, cria uma imagem de uma mesa com a cara do Shrek e com, sei lá, com o Shrek lendo Clarice Lispector. Aí ela vai pegar a referência. Então, ela vai entender ali, ela vai captar quais são as noções gerais de Shrek, noção geral de Clarice Lispector, e vai colocar as duas juntas ali de alguma forma. Como qualquer ferramenta, ela está, de uma certa maneira, limitada a um disparador. Ela precisa de um comando para que ela funcione, ela precisa de dar um comando. Mas, ao mesmo tempo, aquele comando, né, que é um conjunto de dados, que eu não sei como funciona direito isso, mas é um conjunto de dados que eles vão tentar fazer alguma coisa parecida com algo que a gente meio que conhece, às vezes não consegue. Às vezes ela está embananada, tal, a própria ferramenta vai evoluindo, porque ela também está se reconhecendo de alguma forma. A ferramenta, ela, como uma ferramenta virtual, ela vai
lidando com imagens, mas essas imagens aí não são imagens psíquicas, tá? Elas são imagens de criação de dados. São imagens que, inclusive, elas são por atributos binários. A imagem psíquica é outra coisa. E a gente vai complexificar. Tem até essa discussão aí em relação se a IA vai substituir diversas profissões, uma delas a própria análise. E aí tem várias discussões sobre isso. Também já conversei bastante sobre isso. Eu já fiz um podcast com o Alex psicanalista, que eu não lembro o nome dele porque o sobrenome dele é um sobrenome grego. Não sei, eu vou errar se eu falar aqui, eu sei que começa com M, mas ele fala muito bem sobre isso. O Alex não sei qual que é o sobrenome dele, sei que é grego. Ele comenta sobre isso. Por quê? Porque a análise, uma IA, ela busca um resultado. A análise, ela busca uma compreensão da linguagem consciente. Então, eu vejo que até o próprio Freud entendia isso, e ele vai falar isso mais no final da vida e das obras dele, que a gente está em análise quando a gente está conseguindo conversar, dialogar, fazer trocas através de imagens que têm uma concepção poética. O que é concepção poética? É fazer metáforas. Estamos falando em metáforas. A partir do momento que eu entendo que isso é uma metáfora, que isso é uma linguagem metafórica, eu me relaciono diferente. Eu não vou ficar só de um lado ou só de outro. Eu vou fazer trânsito, porque a metáfora é exatamente isso. A metáfora, ela faz uma analogia. Ela funciona por analogias. Então, uma pessoa começa a falar de isqueiro na análise, você vai perceber que ela não está falando de isqueiro. Que ela está falando ela pode estar falando sobre, sei lá, libido. Como está a libido dela? Está cansada. Ela não está conseguindo ter libido para si mesma, porque toda a sua libido está sendo investida em outras coisas e não sobra para si. Como eu vou achar isso? Descrevendo o isqueiro. Quando o isqueiro se descreve, ele se transforma. Talvez por aí aconteça esses vídeos meio maluco de AI. Também que, sei lá, um bebê se transforma num leão, tem umas coisas meio malucas aí. Não sei como é que funciona isso. Um simulacro com a alma inconsciente. A gente fala um pouquinho sobre isso, né, Joana? Aqui, Nila. O que pode ser mais infamiliar do que as imagens que nos envolvem todas as noites? Os sonhos, aqui. Aquele estranhamento que sei intimamente que vive em mim, tão nos olhos que não tenho espaço para ver. É que o sonho, né, Enila? A curiosidade sobre o sonho é que nesse sentido a alma está em casa, mas talvez a consciência não. A consciência, ela busca algumas coisas muito conhecidas, muito familiares. A alma, ela busca o diverso. A alma busca deformação, busca metamorfose. Então ela está buscando exatamente... A alma consegue fazer relações muito mais fáceis entre uma vaca e uma mesa do que a gente. O sonho vai nos mostrar isso, que uma vaca tem tudo a ver com uma mesa. Mas para isso eu tenho que olhar para a imagem do sonho. Então o que eu faço? Eu narro a mesa e narro a vaca. Se elas estão aparecendo na mesma imagem, é porque uma está conversando com a outra. Às vezes elas estão brigando, às vezes elas estão ali discutindo planos para o futuro. Mas eu só vou conseguir entender a relação entre vaca e mesa quando eu não traduzo para uma linguagem conhecida. Porque eu mato em familiar. Eu matar em familiar, que a gente está vendo aqui, a gente mata a linguagem inconsciente. O inconsciente, ele tem esse caráter assustador? Tem. Mas é um caráter que nos anima, que nos joga diretamente na alma. O infamiliar nos joga na alma mais do que o familiar. É nesse ponto que a gente tem que aqui pegar. A estranheza é mais almática do que o conforto. E aqui o João Guilherme,
essa estranheza com algo que está em nós. O encontro com o familiar é importantíssimo para o processo de uma análise. Com certeza, eu vou colocar ali, João, que não tem análise se não há uma possibilidade deste infamiliar continuar falando sobre as suas próprias características. Se eu já traduzo, se eu já coloco que o negócio é tal coisa, complexo X ou Y, talvez eu esteja matando a análise para aliviar e tirar. E assim, vamos colocar. Não é que é errado fazer isso. Isso não é ruim, errado, não é nada do tipo. Porém, a gente tem que ter uma concepção de que isso é uma linguagem que exclui o infamiliar. A partir do momento que, por exemplo, eu vou lá na faculdade, estudo o que é complexo de Édipo, por exemplo. Aí vem alguém e sonha com um elefante e eu consigo traduzir isso como complexo de Édipo, eu já sei o complexo de Édipo. Entende? Está batido, está pronto. A gente tem que... Por isso que a gente fala, a gente está estudando Freud aqui para não ficar rodando na rodinha, para ficar falando sobre a mesma coisa. Porque isso é muito fácil, isso é muito familiar. A intenção aqui é outra. A intenção aqui é continue falando em familiar, porque a gente vai entrar em lugares muito mais interessantes. A estranheza nos coloca em lugares muito mais interessantes e curiosos. Assustadores? Sim, mas curiosos. É como se eu fosse obrigado a estar olhando para um negócio que eu não entendo. E talvez até a própria posição de entender o que eu não entendo é o que me paralise. Reflexões. Deixa eu ver se tem mais comentários. Aqui é a Joana. Ela fala, entre aspas, como a gente. Esse aqui que está falando da IA. Pinta quadros e reconhece rostos, mas não é humana. Sim, porque ela é dados. De novo, a IA é dados. Ela está mexendo com dados binários. 0 e 1, 1, 0. Fica juntando um monte de dado binário até formar alguma coisa ali. Como é que isso funciona? Sei lá, eu só sei que é por aí que funciona. A gente não... Se a gente for só um conjunto de dados, se a nossa psique for resumida a um conjunto de dados, nós vamos tratar as nossas fantasias e a nossa história só como um conjunto de informações. Não como uma relação experiencial. Não é uma experiência, são informações. Eu passo a ser um arcabouço de informações. Eu sou Rhodes, tenho tanta de idade, nasci em tal lugar, gosto de tal cor e por aí vai, são só informações. Eu retiro toda essa complexidade que é esse infamiliar. Continuando aqui o seu comentário, Joana. Essa quase humanidade, eu tenho minhas ressalvas dessa quase humanidade, seria o cerne do infamiliar. Algo tão próximo que não começa a nos inquietar. Sim, eu acho que tudo o Freud está colocando aqui, que sim, tem alguma coisa que nos incomoda pra caramba numa novidade. Até porque se ela não incomodar, ela não é novidade. Então a novidade, ela é um gerador de incômodos, mas nem sempre um gerador de terror. Eu posso ter uma novidade ali que pode ser extremamente prazerosa, né? Uma novidade apaixonante, por aí vai. Mas o que ele está colocando que o infamiliar é um desconhecido que tem uma determinada característica que de alguma maneira aquilo está apontando para estar fora da casinha, está fora de uma coisa que me é íntima. Eu não sou íntima disso. Eu não sou uma pessoa íntima disso. Eu não entendo que raiz é isso aqui. Comentários. Aqui a Joana. Deixa eu ver. Tem 2 comentários aqui. Joana, quando conversamos com o Maiá, eu sou meio leigo para isso, porque eu não uso muito a IA. Acho que IA umas 5 vezes na vida foi para criar imagem aleatória de como seria alguma escultura e tal, porque sinceramente eu estou bem antiquado em relação a isso, viu, Joana?
Quando conversamos com uma IA que nos entende, nos responde com poesia, sensibilidade até afeto, sentimos uma espécie de encanto perturbador. Eu não tive essa experiência ainda para poder comentar, viu, Joana? Não... Pode ser que tenha, eu acho que deve ser uma coisa interessante, mas de novo ela vai pegando alguns dados, tá? Mas interessante essa proposta aí, porque talvez isso nos faça refletir o que é a característica de uma poesia. O que define uma poesia? A gente pode, eu acho que cabe a gente se perguntar isso. O que define uma poesia? Uma posição poética? Uma sensibilidade, um afeto? Será que a máquina está reconhecendo isso afetuosamente? O que está acontecendo ali? Com quem estamos conversando? Inclusive, a máquina, ela é um dos seres que dentro de uma monstruosidade, né? Se a gente for colocar, sei lá, um monstro antigamente, bem antigamente, ele tinha aspectos humanos mesclados com aspectos, sei lá, de materiais, objetos, cadeiras e tudo mais, utensílios ou animais, né? Lobisomem, vampiro, sei lá, monstros, assim, nesse sentido. Hoje a gente tem monstros com características humanas e de máquina. Porque talvez tenha uma relação aí entre o que é humano e o que é máquina. O negócio fica tão misturado que o que é o quê? E a gente pode pensar isso, porque a gente pode virar uma máquina sem saber. Tá aí um burnout para nos mostrar que a gente pode virar uma máquina sem saber. Olha que monstruoso que é isso. Olha que terrível que é isso. Nos tornarmos máquinas sem saber. Nos tornarmos animal sem saber. Antigamente era assim, agora é máquina. A nossa relação maior está com as máquinas. A Enila, matar a esfinge é familiar para o herói. Para o herói edípico também, né, Enila? Que é o herói que tenta resolver as coisas. Eu não sei se, por exemplo, um herói como Ulisses, ele mataria a esfinge, ou ele estaria interessado em ver como é que a esfinge funciona. Ele deixaria a esfinge matar mais gente ali para ver como é que ela funciona. Ulisses, ele tem a Metis, ele é abençoado pela Metis de Zeus, se não me engano. Ele pensa antes de agir, ele não vai agindo que nem um tonto. E bom, pessoal, a gente pegou e só falou uma paginazinha aqui e deu esse pano para manga. Vamos continuar então, deixa eu só colocar aqui na próxima página, que é na página 35, para a gente continuar a nossa caminhada através do infamiliar aqui. Então, pessoal, não sei como é que foi a live para vocês, né? Lembrando que o nosso intuito aqui é de devaneios, então a gente vai parar em um monte de lugar, a gente vai conversar com outras coisas também que vão aparecendo, mas não perdendo de foco o nosso tema. A gente sempre volta para o nosso tema de alguma forma ou outra. Agradeço enormemente a participação e colaboração de todas vocês que participaram aqui ao vivo, né, colaborando. A Tatiana Morelza aqui, é bastante conteúdo, muito bom. Muito obrigado, Tatiana. Realmente é. Temos bastante caminho, temos um percurso aí a fazer durante esses encontros aí, nas nossas quartas-feiras. E bom, pessoal, vamos, né, nos alimentando aí. Para quem quiser este livro aqui, ele é facinho de encontrar. Esse aqui não está esgotado, é um livro é um best-seller quase aqui do Freud. Então é um livro muito bom de ser adquirido, é uma obra ótima essa daqui. Até para quem não é freudiano como eu, é uma obra excepcional para ver psicologia, tá? Então eu recomendo para quem quiser apreciar mais do Freud, o Das Unheimlich. É uma obra que a gente foi aqui apresentando sobre o infamiliar. Aqui a Joana, dá muito pato para manga mesmo esse assunto. E vamos longe, talvez. Não sei até onde, mas longe vamos. Porque tem bastante assunto mesmo. Ele expande a nossa imaginação de alguma maneira. Nos obriga a ver com outros olhos. Muitíssimo obrigado, pessoal, pela colaboração e a participação de vocês. Esse domingo não temos Devaneios de domingo. E nos vemos semana que vem. Até lá!